Deus abençoe a todos. Estamos gravando esse vídeo num lugar tão abençoado. Junto à natureza, um lugar tranquilo, no horário após a oração. Como nós glorificamos a Deus pelas suas maravilhas para conosco. Como Deus tem nos abençoado. Como é bom amar a Deus e crer que Ele é o Senhor. Que Ele é o Criador de todas as coisas. Nesse fim de tarde, início de noite, quando estamos ministrando nesse vídeo, nós lembramos que na viração do dia, o fim de tarde, início de noite, o Senhor procurava o homem no jardim para ter comunhão com Adão e Eva. Que coisa tremenda, na viração do dia, o Senhor vinha. E a palavra diz que após o pecado, a transgressão, o Senhor veio e disse, onde estais? Capítulo 3 de Gênesis corta o nosso coração. Onde estais? O Senhor procurando o homem, feito a imagem e semelhança do Senhor, onde estais? Adão, onde estais? Oh, irmãos, e a palavra diz que ele disse, ouvi a tua voz e temi fugir. Veja, santificado é o nome de Deus. O que é o pecado, irmãos? O que o pecado faz com as nossas vidas? O pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa da comunhão com Deus. O primeiro Adão, feito a imagem e semelhança de Deus, ele e sua esposa, que viviam uma vida além da nossa imaginação, quando não havia nada, não havia pecado, não havia morte. Que coisa maravilhosa, que vida extraordinária que esse casal vivia. E perderam tudo por engano, por ser enganados. Veja, meus irmãos, a sutileza do adversário, que veio no animal mais belo, que era a serpente na época, e ali falou com a mulher, ali torceu a palavra, e ali a levou ao engano, levou a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando o Senhor disse que se der a comer, certamente morrereis. Eles não entenderam que essa morte não era uma morte física. Traria morte física, mas quando comeram, não morreram. É isso que Satanás enganou. Eles não entendiam que a morte era a morte espiritual. Irmãos, a morte espiritual é o homem sem comunhão com Deus no espírito morto. Então, quando nós entendemos a viração do dia, o fim da tarde, início de noite, não que fazemos doutrina sobre isso e que dizemos que é uma hora especial, mas biblicamente falando, veja que coisa gloriosa, quando adoramos a Deus e lembramos do que foi perdido, a comunhão no jardim. E a restauração dessa comunhão com a vinda do segundo Adão, que é Cristo, como está lá no capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. Ele veio e ele venceu toda a sutileza do adversário. As mesmas tentações que nossos pais tiveram no princípio, a mesma sutileza veio para o Senhor quando estava no deserto, jejuando 40 dias e teve fome. Quando Satanás veio e o Senhor ali venceu, não com argumentos como Eva, quando nós argumentamos nas tentações, nas lutas, caímos. Quando o diabo vem e argumentamos com nossos argumentos, caímos, como aconteceu com Eva. Mesmo no seu estado de pureza, de santidade. Veja, irmãos, mas o Senhor Jesus foi diferente. Ele disse, está escrito, está escrito, está escrito, se firmou na palavra e o maligno, o diabo, não teve poder. E a palavra diz que o Senhor viveu nesta terra. Depois, nesses anos do seu ministério foi a cruz. E ali, a cabeça da serpente foi ferida pelo calcanhar de Cristo, conforme profetizado em Gênesis 3. Irmãos, ele restaurou essa comunhão perdida, porque o véu rasgou-se de alto a baixo. Era a morte do seu corpo na cruz, quando ele morreu e disse, está consumado, o véu rasgou-se de alto a baixo. O que significa isso? A morte do seu corpo rasgado, rasgou o véu do templo, onde separava os homens de Deus,
onde só o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar. Agora ele é o nosso sumo sacerdote, esse véu rasgou-se. E nós podemos dizer o que está em 10:19 de Hebreus, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, por sua carne. Cristo seja glorificado. O corpo rasgado na cruz é o véu rasgado. Agora, irmãos, não precisamos do intermediário que vá a nós, para interceder por nós, clamar por nós. Um instrumento humano, agora temos acesso ao Santo dos Santos e podemos espiritualmente entrar no jardim da comunhão com Deus, porque é Ele que procura ter comunhão conosco. Se entendêssemos que o Pai procura os verdadeiros adoradores, como está lá em João 4, versículo 22, 23 e 24. Irmãos, quando nós sentimos no nosso espírito de buscar a Deus, adorar a Deus, se voltar para Deus, podemos entrar não por méritos nossos, por santidade nossa, mas pelo sangue. Entramos pelo sangue no Santo dos Santos, na presença de Deus, e nos sentimos esse paraíso glorioso, onde usufruímos, onde nos alimentamos da grandeza de Cristo, dos frutos de Cristo, das riquezas do nosso Cristo. O véu rasgou-se de alto a baixo e foi restaurada essa comunhão. Então, como figura na viração do dia, no fim da tarde, início de noite, nós podemos adorá-lo. E lembramos, irmãos, várias vezes no Evangelho, você pode ler que o Senhor, no fim da tarde, ia para os desertos, para os montes, orar, ter comunhão com o Pai. Ele deixou exemplo. Santificado é o nome de Deus. Por isso a palavra diz, não se põe não se põe o sol sobre a vossa ira, não des lugar ao diabo. O que é botar o... O que é isso, irmãos? É a viração do dia. 4, 26 e 27 de Efésios fala para nós, não põe o sol sobre a vossa ira, não des lugar ao diabo, está vendo? Pôr o sol é o fim da tarde, início da noite. Que não se põe o sol sobre a nossa ira, quer dizer, não escureça na ira. Veja, liberando perdão, buscando a presença de Deus, não dando lugar ao diabo. Ora, irmãos, como é importante essa hora, esse momento, na viração do dia. Quando alguém chega do trabalho em sua casa, toma o seu banho, vai para o seu quarto e tira esse momento de oração e adoração. Quantos já perderam essa riqueza, essa comunhão verdadeira? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu Pai em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Mateus 6,6, e ali invocamos o Senhor. Quando invocamos o seu nome em oração, na oração particular, na nossa oração, no aposento, no quarto, nos sentimos esse paraíso. Espiritualmente falando, no nosso interior, há frutos, alegria, paz. Há uma pacificação em nossos corações. Ali acaba toda a preocupação, perturbação, medo, ansiedade, raiva, ódio, quando estamos diante do Senhor. Quando sentimos Deus em comunhão com Ele. Irmãos, que Deus seja glorificado na simplicidade desta palavra. Mas a viração do dia tem significado. Na viração do dia o Senhor vinha, porque o homem o Senhor colocou no jardim para cultivá-lo, era após o seu trabalho. Veja, irmãos, então na viração do dia, depois do trabalho, o Senhor vinha ter comunhão com o homem no jardim, com nossos pais no jardim. Mas quando pecaram, fugiram da presença de Deus, tendo vergonha. Então, irmãos, o que nos separa da comunhão com Deus, que perdemos esse gosto de estar orando, clamando, amando e adorando, invocando Cristo, Filho de Deus, é o pecado. Pecado que nos separa. Não sejamos orgulhosos, irmãos, vaidosos, presunçosos, obstinados, endurecidos, mas reconhecemos que é o pecado. Quando caímos numa cilada maligna, numa sutileza de Satanás, quando caímos na tentação, pode ter certeza, perdemos a comunhão com Deus, o coração fica pesado. Então você lembra que o Senhor ensinou, como o Senhor é sábio, quando o Senhor ensinou a orar.
Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Essa é a palavra original no grego. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do maligno, porque quando caímos em tentação, caímos em laço, caímos na mão do maligno e nos separamos da comunhão com Deus. Sentimos o coração pesado, desanimado para reunir, para ler a palavra, e automaticamente o mundo nos atrai e somos enganados, distraídos pelo mundo. Oh, irmãos, mas o preço é caro lá na frente, porque estamos semeando, tudo que nós estamos semeando, queridos irmãos, nós vamos colher lá na frente. A palavra diz que aquele que de Deus não se zomba. Não pense que fugindo da presença de Deus, indo para o mundo, deixando de orar, de ter comunhão com os irmãos nas reuniões, não tendo comunhão com Deus na palavra, não vai ter problemas lá na frente. Aí a semeadura está na carne. Por isso que da carne vamos colher corrupção, destruição, desgraça, doença, morte. Mas o que planta no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Não é depois que morre, vida eterna. Cheio da vida de Deus, cheio da vida do Espírito. Como está lá no Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Então, irmãos, quem semeia da carne, vai ter muito prejuízo, muito sofrimento, e muitos não se dão conta que a sua semeadura está tendo agora o fruto. Então atribui a quem? Não atribui a sua falha, não se arrepende, não busca. Oh, irmãos, que Deus nos ajude a se desprender de todo o laço maligno, amar ao Senhor, semear no Espírito é adorar a Deus, amar a Deus de todo o coração, de saber que tudo é dele e para ele. Entenda, irmão, capítulo 1 de Colossenses fala que tudo foi feito por ele e para ele. Ele é a imagem do Deus invisível, nosso Cristo, nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, tudo é dele e para ele. Santificado é o nome de Deus. Quando você adora e sabe que ele é o Senhor de tudo, de todos, e que ele virá para reinar sobre o que é seu, que é a próxima era, a era do reino. Que possamos amá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, engrandecê-lo. E jamais venhamos perder essa comunhão, irmãos, por qualquer coisa que aconteça, mesmo que seja grave, seja um problema, uma doença, uma luta conjugal, familiar, física, financeira, até espiritual com ele, seja o que for, isso não seja motivo para abandonar nosso lugar secreto de oração e de adoração. O que nós recebemos em nosso lugar secreto de oração e adoração, levaremos aonde? Aos irmãos da comunhão corporativa, ajudando e edificando os irmãos. Por isso, irmãos, essa palavra de Efésios 5:20, em tudo dê graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, em tudo, é tudo. Seja o que for, coisa boa ou ruim, temos que aprender a dar graças em nome de Jesus. Isso quer dizer que estamos debaixo da mão, da providência, dos arranjos, da cobertura de Deus, e que Deus está em todas as circunstâncias e que não nos deixa só. Então, irmãos, santificado é o nome de Deus. Você que está passando luta, dificuldade, problema nesses dias, invoque, dê graças. Não murmure, não reclame, não entra na esfera da carne, do mundo, mas viva na esfera do reino, na esfera do Espírito, ali tendo uma vida de oração, de adoração ao nosso Deus. Santificado é o Senhor. Leia o capítulo 2 e 3 de Gênesis. Ali está o início de todas as coisas, a semeadura de Gênesis. Você vê essa semeadura até a colheita lá em Apocalipse, irmão. Porque ali começou a semeadura. Que Deus abra nosso entendimento para ver que as coisas de Gênesis, o início de tudo, a semeadura de tudo que acontece em toda a Bíblia, até Apocalipse. Então, irmãos, nosso Senhor veio, como profetizado lá no capítulo 3, quando o Senhor falou para a serpente, que seria ferida na cabeça e tu feriria o calcanhar. O Senhor morreria na cruz e lá na cruz feriria a cabeça da serpente com seus pés. Então o Senhor venceu, o Senhor ressuscitou, o Senhor está à destra de Deus. Santificado é o Senhor quando nós adoramos a Deus na face de Cristo, amamos o Senhor. Leia o Salmo 2, onde diz, leia o Salmo todo. Lá no final fala, beijai o filho no caminho, para que a ira não se acenda contra ti.
Ali fala da volta do Senhor, que ele virá para o seu reino, para o que é dele. Pede e te darei as nações por herança. Não é para um homem, é o pai falando para o filho. Então as nações serão como herança. Então o Senhor virá e reinará 1000 anos sobre a sua herança. Por isso a palavra diz, beijai o filho no caminho, para que a ira não se acenda contra ti. Beijar o filho no caminho é ter intimidade, amar Cristo, invocar Cristo, adorar Cristo. Então a ira não se acenderá contra ti. Muitos não percebem que a ira está se acendendo sobre eles, sua casa, sua família, até locais de reunião. Por quê, irmãos? Religiões, denominações que não estão funcionando, andando, porque não está andando conforme a palavra. Beijar o filho no caminho, irmão, é amar Cristo. Porque lá no capítulo 2 do livro de Apocalipse, o Senhor censurou Éfeso por ter abandonado o primeiro amor. E Cristo é o primeiro e maior amor. Quem beija o filho no caminho o ama. Beijar filho no caminho é durante a nossa vida, a nossa existência. E quando caminhamos nessa terra, devemos beijar o filho, ter intimidade com o filho, amar o filho. Esses são os 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal e nem beijaram os seus pés. Não se dobraram diante do mundo e não têm intimidade com o mundo. Mas beija os pés de Cristo porque ama Cristo. Adora Cristo. Santificado é o nome de Cristo. Ame o Senhor, busque o Senhor, adore o Senhor. Porque o véu rasgou-se de alto a baixo e a comunhão perdida no jardim, irmãos, agora espiritualmente falando, foi restaurada em Cristo, o segundo Adão, e podemos chegar diante de Deus, sentir as delícias, espiritualmente falando, do jardim, que é intimidade com Deus, o jardim fechado, regado, onde há delícias, é a vida interior no espírito que nada pode substituir, irmãos. Quem tem experiência sabe. Quem entra em estado de adoração jamais vai trocar essas delícias eternas, santas de Deus, porque tudo que se vê é temporal, o que não se vê é eterno. E quando entramos no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo, irmãos, sentimos as delícias de Deus. Isso não se compara com nada neste mundo. Não troque essa riqueza, se aprofunde nessas delícias, que é incomparável, não tem nada, é imensurável, nada desse mundo pode se comparar a essa delícia de adorar, de amar e sentir Deus. Capítulo 4 de João, se diz para aquela pecadora, quem bebe desta água volta a ter sede. Vai, busca o teu marido, não tenho marido, falaste a verdade, verse 5. E o que agora tem não é teu marido. Isso falasse a verdade. Quem bebe desta água volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Isso é no nosso espírito, irmão. Quem peca, vai pecar. Quem deseja um pecado carnal, vai voltar a fazer. Porque quem bebe dessa água volta a ter sede. Vai ser escravizado, vai ser enlaçado pelo diabo e vai trazer tristeza para si, para sua família, para a igreja, para os irmãos. Oh, irmãos, vai padecer, vai sofrer, porque o salário do pecado é a morte. Busque ao Senhor, ame ao Senhor, fuja da aparência do mal, invoque o nome de Cristo, que é digno de todo louvor, e ficareis livres dos adversários, Salmo 18. Oh, irmãos, a comunhão perdida no jardim foi restaurada na cruz, com o derramamento do sangue. O corpo rasgado, o véu rasgado do alto a baixo. Agora, pelo sangue, entramos na presença do Deus vivo e verdadeiro e podemos ouvi-lo, amá-lo, adorá-lo e receber dele as suas riquezas. Que Deus nos abençoe. E ali cai por terra toda a fadiga, todo o mal, todo o medo. Ali está a vida abundante e verdadeira na comunhão espiritual com Deus vivo e eterno. Aleluia! Oh, irmãos, porque nós somos chamados para adorá-lo. E o Senhor está trabalhando em nós aqui, porque adoraremos Ele para todo sempre. Isso será uma coisa sem fim. Levaremos uma eternidade para conhecer o nosso Cristo. Conhecemos em parte coisas minúsculas, partículas. Teremos a eternidade para conhecer essa pessoa gloriosa, grandiosa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, irmão e irmã. Que o Senhor cresça em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo sendo tudo em todos. Que Ele seja tudo em nós. Ele seja tudo
e ninguém e nada substitua Cristo em nossos corações. Bendito é o nome de Deus, seja glorificado o Senhor na simplicidade desta palavra de amor encorajadora a nossos irmãos queridos em todas as localidades. Inscreva-se no canal se você não é inscrito, irmão, deixe o seu like, divulgue esse canal para que outros sejam abençoados como membros do corpo de Cristo, porque a palavra diz que nós somos membros do corpo de Cristo, membros um dos outros, Romanos 12, versículo 3 e 4, um ajuda o outro, um tem comunhão com o outro e Cristo, o cabeça, é glorificado. Deus abençoe a todos, irmãos, um abraço, até o próximo vídeo, fique com Deus, esse sentimento de amor, de misericórdia, em comunhão com Deus vivo e verdadeiro, em nome de Jesus. Amém.